Nesse bloco nós vamos falar sobre a legislação aplicada à educação à distância. Na realidade, nós não vamos entrar em detalhes sobre as normas, porque tudo isso vai ser objeto, inclusive, de uma informação, de um link, onde nós temos as disposições que regulam a educação à distância no nosso país. E seria muito bom que nós não tivéssemos esse momento, porque a educação à distância, na verdade, ela é uma metodologia, ela não é uma modalidade. Contrariando o que diz o bom senso e a própria Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, nós não temos a educação à distância como uma modalidade. As modalidades estão definidas na LDB como educação profissional, educação especial, e temos aí a educação de jovens e adultos, mas nós não temos contemplado entre as modalidades a educação à distância. A educação à distância é uma metodologia e, inadvertidamente ou propositalmente, o governo federal vem insistindo em dizer que é uma modalidade. E, para isso, estabelece normas próprias, estabelece através de decretos, que são disposições infralegais, portarias, uma série de exigências que tendem a acabar. A tendência no mundo todo é que você não tenha essa separação do que é educação à distância do que é presencial. Estamos vivendo, nesse momento da pandemia, uma realidade onde se mostra a educação com o uso de tecnologias, a educação híbrida. Você tem uma complexidade muito maior quando você trabalha integrado. Então, não é o aluno de educação à distância, ele é aluno. A instituição de educação à distância é a instituição. Então, você tem sempre que observar esses princípios. Mas o Brasil insiste por interesse burocrático em fazer o credenciamento das instituições de educação à distância. A LDB cometeu um erro lá no artigo 80, em falar que as instituições deveriam ser credenciadas pela União. E tínhamos aí, naquele momento, um conflito onde nós não tínhamos a competência do governo federal credenciar as escolas de educação básica, exceto as escolas da rede federal, que são muito poucas. Mas nós tivemos aí a inserção na LDB a figura do credenciamento pela União. Isso houve um movimento por parte dos Conselhos Estaduais de Educação, pressionaram e o governo alterou isso na década em 1998, estabeleceu a separação clara do que seria realmente a necessidade de não termos essa ingerência da União na legislação dos estados. E assim ficou pacificamente entendido que cabe aos Conselhos Estaduais de Educação legislar os aspectos da educação básica, mas a educação superior da rede federal e da rede privada, essa sim que é credenciada pela União. Os estados, eles têm autonomia, nós temos várias universidades estaduais que se sujeitaram a ter o processo de credenciamento. E hoje nós temos no Brasil 800 instituições credenciadas para a educação superior à distância. Esses credenciamentos, eles variaram sempre no tempo. Nós temos vários decretos, várias portarias, e o mais recente congrega, em 2017, congrega normas próprias para o credenciamento, temos instrumentos de avaliação, mas tudo isso é um processo que ainda temos, mas não teremos no futuro, quando tivermos ministros, secretários com bom senso e instituições também que preservem, que lutem por esse mesmo princípio. Não adianta ficarmos insistindo isoladamente, nós temos que ter um trabalho integrado, porque isso é importante para as instituições. Não vai cair a qualidade. A instituição que é boa, ela é boa no presencial e boa na distância. Não precisa ter um tratamento, um acompanhamento distinto. Mas o que nós temos que convir é que ainda existe legislação para credenciamento, e isso vai ser abordado no último painel nosso pela doutora Aurora Carvalho. Mas o que nós queremos falar, quando falamos em credenciamento, é que existe um princípio
de necessidade de equipamentos, necessidade de espaços físicos, necessidade de profissionais, e temos naturalmente plataformas e outras disposições que são livremente definidas pela instituição. O projeto pedagógico de cada instituição é contemplado pela instituição, é definido pela instituição. O Ministério da Educação, nem secretarias estaduais de educação interferem no projeto pedagógico. Então você faz como você quiser, você tem essa liberdade e cada dia mais você vai conquistando essa liberdade, embora exista o medo da liberdade. Muitas pessoas preferem ter regulamentação do que ter liberdade de você fazer como você quiser. E assim nós temos vivido nesses últimos anos com um entulho, uma massa grande de normas sobre credenciamento. Tivemos parâmetros, tivemos diretrizes, tivemos referenciais de qualidade, que ainda temos, e isso é importante, mas como medida orientativa. O que é previsto hoje não tem como se dar essa alforria em termos assim às instituições, nós temos que ter, a instituição tem que definir. Se ela quer ter um programa credenciado, ela tem que se submeter a um processo de credenciamento. Se ela quiser utilizar percentuais, ela pode utilizar, podia 20%, hoje pode até 40%, e nesse momento da Covid nós tivemos aí flexibilidade até um pouco maior, embora não sendo falado em educação à distância, sendo falado em educação com uso de tecnologias. Educação à distância é diferente da educação com uso de tecnologias, embora a educação à distância use tecnologias, mas são coisas distintas. E nós temos então, ou parte por essa limitação, dos 20% e hoje 40%, ou então tem que trabalhar no processo de credenciamento, que leva 1 ano e meio, 2 anos, um pouco mais, dependendo do processo, do momento de acompanhamento por parte do Ministério da Educação em relação às instituições de ensino superior. No âmbito dos estados, varia muito. Nós temos cada estado com normas próprias e não há uma unidade de disposição. Então nós temos, cada instituição ela precisa ter, se ela atuar no estado, observar as normas daquele estado. Se ela atuar em 2, 3 estados, ela terá que ter 2, 3 processos de credenciamento. Então ela não poderia utilizar o mesmo credenciamento de um estado para outro. Ela pode ter aproveitamento e aceitação, mas isso depende, inclusive, do entendimento do Fórum dos Conselhos Estaduais de Educação, que buscou, através de vários momentos, encontros para legislar nesse sentido. O Conselho Nacional da Educação tem sido bastante prudente nas autorizações, nos credenciamentos institucionais. E aí vale a pena observar o seguinte: você tem que ter um credenciamento institucional e se você é uma instituição que tem autonomia, você pode ter o seu curso implantado por educação à distância. Agora, se você não tem, você tem que ter 2 processos, um processo de credenciamento institucional e um processo de autorização de curso. Esses cursos de pós-graduação lato sensu, eles tiveram uma época com um credenciamento específico. Hoje não, você tem um credenciamento institucional e você tem que observar para graduação, para pós-graduação. Mas nós temos que convir também que existe dentro desse conjunto a legislação que regula a parte das universidades corporativas, chamadas instituições do mundo do trabalho, e as escolas de governo, que estão também contempladas e podem buscar credenciamento para pós-graduação. Então, uma escola de governo não pode ter, nesse credenciamento para a educação à distância, a atuação na graduação. Ele é credenciado só para pós. Quem tem mestrado, doutorado, pode vir atuar também, mas isso depende naturalmente da CAPES. Hoje, os credenciamentos para pós-graduação estrito sensu, mestrados profissionais e doutorados, é muito difícil, são raríssimos processos que estão tramitando e não existe ainda uma norma pacífica que poderia se estabelecer como um critério próprio para as instituições. Então, o que você tem que convir é o seguinte:
O credenciamento ele é fundamentalmente importante. Nesse momento, nós temos de 2.400 instituições, nós temos 800 credenciadas. Então, nós temos 1/3 das instituições credenciadas. Não tem o número exato de quantos estão autorizados, credenciados, em processo de credenciamento, mas o que é certo é que nós vamos ter, nesse apuração agora, que vai estar acontecendo nesse final de ano, de 2020, nós vamos ter uma probabilidade de termos mais umas 400, 500 instituições com processos de credenciamento. Mas mesmo assim, vai chegar a quase metade das instituições existentes no nosso país para o ensino superior. No campo da educação básica, o número de credenciamentos é muito pequeno. Alguns estados têm credenciamento só para jovens e adultos, outros têm para a educação profissional, também que está crescendo, para o ensino médio, mas a educação é possível também até na educação básica toda, desde o ensino fundamental. Mas são raríssimos os projetos nesse sentido. O que nós temos que recomendar, e estamos fechando esse nosso bloco, é exatamente dizer que a instituição precisa ter um acompanhamento grande e observar sempre que esses processos da legislação prevê prazos para os credenciamentos. Então você tem a legislação, ela não é eterna, ela tem casos de instituições que são por 3 anos, 4 anos, 5 anos, até por 8 anos e 10 anos já está essa abertura, dependendo do nível da instituição e dos conceitos que foram obtidos por ela, mas todos eles têm um prazo, e nós temos aí várias instituições, dezenas de instituições que estão com ato de credenciamento vencidos, sujeitos, portanto, a medidas punitivas por parte da SEC. Tivemos aí vários casos, inclusive nesse mês de novembro de 2020, tivemos aqui o descredenciamento de uma instituição para a educação à distância, que era um consórcio, iniciou como consórcio de instituições, mas tivemos realmente uma redução pequena de instituições que foram descredenciadas. Algumas recorreram, administrativas, judicialmente, conseguiram retornar, outras não, mas temos esse número redondo de 800 instituições que estão, inclusive, acompanhadas sempre pelo IPAE num processo de pesquisas dos credenciamentos. O credenciamento, a legislação prevê todas as fases, não vamos entrar nesse ponto que vai ser objeto do outro bloco, mas o que nós temos que convir que é um processo demasiadamente longo. Nós temos que pensar, é importante dar os primeiros passos para quem não está credenciado, mas você tem que convir que você tem que ter, durante o período que está em processo de credenciamento, você pode atuar fortemente com cursos livres. E esses cursos livres são os que representam uma grande essência, um grande serviço da educação à distância. Podem ser como cursos de extensão universitária, como cursos livres puramente não vinculados ao eixo universitário, mas representam um grande processo de sustentabilidade da instituição. Então, você tem que pensar, você que é instituição pública tem garantias orçamentárias. Mesmo assim, não são muito fortes isso. Quem é de instituição privada tem que ter o projeto equilibrado financeiramente. Ele não pode ser um projeto que vai dar prejuízo. Você pode ter no primeiro momento um déficit, mas você tem que buscar equilíbrio. Se não tiver, existirá naturalmente, com certeza, a substituição dos gestores. Mas o que nós queremos dizer que a legislação para o credenciamento é uma legislação que é conhecida, está disponibilizada, o próprio Ministério da Educação atualiza, os Conselhos Estaduais de Educação colocam seus sites, mas é importante que você veja um pouco além da legislação, interpretar aquilo que é possível, pensar realmente que é um caminho sem voltas. Você tem educação à distância, você não voltará só para o presencial, mas é uma tendência de grande futuro. Então, alguns países, inclusive, adotam muito bem a educação à distância, em educação popular, educação de todos os níveis de qualidade, e isso que representa a única e a exclusiva alternativa
de termos educação de qualidade, democratizar a educação de qualidade no nosso país. Então, queremos encerrar esse nosso bloco e vamos, na sequência, o Instituto ouvir dois especialistas que vão abordar temas próprios desse nosso encontro. Então, até um próximo momento.